Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. E hoje eu quero falar com você, pregador. Você aí que prega a palavra, você que ouve a palavra, você que instrui, você que recebe. Quero falar com todos vocês. E você que vai ver o vídeo aí, se você gostar, por favor, me dê essa alegria aí de ter você curtindo o meu vídeo, me compartilhando e principalmente prestando atenção, porque o que mais interessa nesses conteúdos são levar a palavra de Deus até você e trazer de você conhecimentos para que eu possa melhorar e trazer conteúdos ainda mais valorosos. Não deixe de falar pelo menos um oi aqui nos comentários, tá bom? Vamos embora pro vídeo. Oi? Não é isso que eu quis dizer. Você já ouviu alguém fazer essa afirmação? Em algum lugar ao longo da linha, seus pensamentos, suas ideias, suas intenções foram mal interpretadas para que outros mal entendessem o que se dizia. Pode ser perigoso, você sabe. Uma palavra mal colocada em uma mensagem de texto, uma inflexão mal utilizada na voz, uma pausa mal interpretada em uma conversa de repente, as coisas são percebidas de uma maneira que nunca foi planejada. Isso não é o que eu quis dizer. Eu me pergunto, com que frequência Deus diz isso durante a hora da pregação? Nada é mais perigoso para a Igreja de Jesus Cristo do que tirar uma mensagem da Escritura fora do contexto. Grande parte da heresia e apostasia desenfreada que encontramos na cultura é o resultado de pregações mal colocadas, imprecisas e sensivelmente carregadas em nossos púlpitos. Muitas vezes, quando os pregadores convidam uma congregação a ler um texto, eles acabam tirando de contexto. Tal prática não só dilui o significado da passagem, mas expõe simultaneamente o povo de Deus à verdade mal interpretada, enfraquecendo assim a fé. Se você ler as epístolas pastorais de Paulo, você encontrará um tema contínuo: pregar a palavra de Deus, ser fiel ao texto, não ensinar outra doutrina, repreender aqueles que abraçam o erro, ficar comprometido com a exposição, ser trabalhador, ser o mestre da palavra. Esta é uma das principais razões pelas quais eu recorro à pregação expositiva. A pregação não deve ser uma plataforma de lançamento na atmosfera de nossos próprios pensamentos e opiniões. Deve ser prancha de mergulho, onde mergulhamos nas profundezas do que Deus já decretou. Quando Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, ele implicou que podemos saber que Cristo pensa através do significado contextual de sua palavra. Portanto, o significado contextual da Escritura é a chave para a pregação bíblica. Pense nisso. Nós recusamos informações de fora do contexto de todos os outros locais da vida. Não nos atrevemos a tomar uma medicação sem conhecer o parâmetro daquela medicação. Não permitimos que nossos filhos saiam com alguém sem que detalhemos aí especificamente quem são. Nós não damos dinheiro a uma causa sem uma pesquisada adequada. Não nos oferecemos para trabalhar em alguma obra de caridade sem conhecer ramificações físicas e emocionais. Verificamos as coisas, investigamos, consideramos todos os aspectos internos e externos para que possamos tomar boas decisões adequadas. A falta de fazê-lo resultará em uma vida problemática. Se isso é verdade na medicina, na educação infantil, nos assuntos financeiros, é exponencialmente verdadeiro quando se trata da pregação da palavra de Deus. Você pode perguntar, por que é tão perigoso tirar uma passagem da sua escritura fora do contexto? Porque permite que a opinião do homem usure a autoridade de Deus. Pergunte à maioria dos homens se eles são um pregador da Bíblia, e eles responderão afirmativamente. Essa não é a questão. A questão é, eles estão dizendo o que Deus quis dizer na passagem? Só porque alguém abre uma Bíblia quando prega, não significa que ele está dizendo o que a Bíblia quer dizer. Muitos pregadores usam a Escritura como ponto de partida apenas para validar seus pensamentos e principalmente suas opiniões, reduzindo assim o texto sagrado a uma nota de rodapé
ou apêndice do seu sermão. Este ato manipulador exalta pensamentos dos homens sobre as palavras de Deus. A pregação é vazia da autoridade divina quando falhamos em dizer o que Deus disse, como Deus falou. Quando Deus falou e onde Deus falou. A pregação contextual considera a verdade de Deus na sequência, ordem e estrutura que pretendia o Espírito Santo. Quando um homem opera fora desse reino, ele está aventurando em um território, vamos dizer assim, não ordenado por Deus. Ele exalta seus pensamentos sobre os de Deus. A verdade torna-se, na melhor das hipóteses, mal interpretada, como isso fosse possível. Quando uma mensagem é misturada com apenas partes das parcelas da Escritura, quase sempre abre porta para uma teologia defeituosa. O trabalho do pregador é proclamar a verdade clara e definitiva, objetiva, da palavra que é de Deus. Mas quando sua mensagem é retirada do contexto, a verdade que ele proclama torna-se enlameada, turva, desinformada. Em seu volume clássico, A Pregação da Bíblia, Hudson Robson observa: com nossa ânsia de dizer algo útil para as pessoas que sofrem, podemos acabar dizendo algo que a Bíblia não diz. Podemos usar o texto da Escritura que achamos que apoia o que queremos dizer, sem considerar a intenção do autor bíblico ou o contexto dos versos. Aqueles que querem abordar as necessidades sentidas do seu próprio povo, daquelas pessoas que os rodeiam, que os elogiam por seu desejo de serem relevantes, ao mesmo tempo, não há maior traição de nossa vocação do que colocar as palavras na boca de Deus. Isso sim é fingimento. Isso sim é morrer dentro de si mesmo. O pregador verdadeiro, ele usa dessas palavras porque Deus coloca em sua boca, não porque o seu pensamento assim o aceita. Colocar palavras na boca de Deus leva ao erro, heresia, falsidades, falsas declarações e meias verdades, partes e parcelas da verdade. Dizem William Owens, são as flechas mais envenenadas que voam do arco do Satanás. Isto é exatamente o que o diabo faz no jardim quando ele tenta os nossos primeiros pais. Ele não negou completamente a palavra de Deus, ele simplesmente tirou ela do contexto. Que advertência para todo pregador chamado por Deus. Os crentes desenvolvem a fé e adoração superficial e vazia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver vazia, deturpada ou distorcida, qualquer forma de púlpito inevitavelmente e negativamente afetará aqueles que a ouvem, semana após semana. Se o justo vive pela fé, a palavra que é propagada pelo pregador, defeituosa quando inventada, o veredito é conclusivo. A fé daqueles que ouvem consideravelmente a pregação fora do contexto será uma fé inútil, ou pior, a fé falsa. Isso é claramente visto em nossa cultura americanizada de cristianismo. Quando as diretrizes que estão sendo propagadas no púlpito não são claras, indistintas e borradas, a igreja se volta para o entretenimento. O emocionalismo e as táticas egoístas para despertar as multidões, essa espiritualidade superficial e vazia, é o resultado da pregação juvenil. O Espírito Santo, ele é entristecido nesse momento. O Espírito Santo só valida e aprova o que está sendo dito pelo pregador se o pregador diz a verdade contextual da Escritura. Jesus confirmou isso ao chamar o Espírito Santo de Espírito da Verdade. João 15, 26. Jesus disse à mulher no poço que Deus é Espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Lá em João 4, 24. Deus, o Espírito, não pode mentir. Lá em Números 23, 19. 1 João de 1 a 10. Portanto, se uma mensagem é retirada do contexto, o Espírito Santo não pode e não dará testemunho da afirmação. Seu caráter sagrado não permitirá tal coisa. Uma das razões pelas quais existe um espírito seco, frio, indiferente e apático em nossas igrejas é por causa da tristeza do espírito na hora
da exposição da palavra de Deus. Ezequiel falou a palavra aos ossos secos e mortos. O vento do Espírito procedeu a dar vida àquilo que havia sido proclamado pelo profeta. Se o expositor falhar contextualmente ao falar com os seus ossos, nunca haverá uma capacitação do Espírito de Deus. O expositor cresce espiritualmente anêmico. A saúde da igreja está indubitavelmente ligada ao crescimento espiritual do expositor. Se o pregador da palavra de Deus não consegue ou não conseguiu estabilizar sua própria ingestão espiritual com um consumo sistemático, sequencial e sucessivo da Escritura, ele será forçado a comprovar sua saúde em algum outro lugar. Muitos pregadores recorrem a tópicos modernos e métodos modernos, vacilando assim com todos os novos truques no mercado religioso. O estudo exposicional verso a verso, a pregação não exige tal chicarinia. Através da digestão continua do leite e da carne das Escrituras, o pregador pode ancorar sua alma na mesa do fornecimento limitado de verdade de Deus. Se vocês estão entendendo nada, isso é só um pouquinho daquilo que o mal de um fora de contexto pode causar dentro de uma igreja. E aí, ao pregar fora do contexto, o pregador sempre será diminuído. Não adianta. O resultado é que homens não qualificados assumem uma tarefa não respaldada com uma mensagem não fundamentada para uma congregação não equipada e preparada para o que vem. Pois fiquem sabendo que a guerra que travamos contra o pecado, ela não dá trégua. E você jamais conseguirá transpassar as trincheiras sem que o inimigo chegue até você. E assim, a doutrina torna-se insignificante. Você já ouviu alguém dizer: deixe-me dizer o que esse verso significa para mim? Essa é uma abordagem arriscada da Escritura, porque não importa que um verso diga ou signifique para mim ou para você. O que realmente importa nesses casos é o que o verso significa em seu contexto. O significado do verso e o significado do verso sem aditivos, superficiais e anedóticos, a igreja conhece as suas doutrinas fundamentais através do significado contextual da Escritura. Mas se um verso significa uma coisa para mim e outra coisa para você, toda a nossa doutrina está sujeita a um pensamento e um gesto de caprichos. A Escritura fora do contexto não dá fundamentos doutrinários, dogmáticos. Sem o fundamento, a casa está destinada a cair. Esta realidade desenvolveu em nossa cultura, onde a verdade doutrinária não é ensinada, abraçada ou mesmo pouco compreendida pela liderança e muito menos ainda pela congregação. Deus não é glorificado. A Bíblia diz no Salmo 138, versículo 2: pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Santo é o nome de Deus, indescritível e não escrito aos antigos de antigamente. No entanto, aqui o salmista declara a glória e a majestade da palavra de Deus. A façanha mais horrivelmente imaginável de qualquer expositor é manejar mal o que Deus magnificou acima de seu próprio nome. Tirar uma passagem de contexto não só despoja o pregador de sua autoridade, como também oculta a glória que Deus deseja manifestar ao seu povo. Se Deus quisesse que sua palavra fosse compreendida e conhecida de outra maneira, Ele teria escrito e ordenado assim. Mas Ele nos deu como é. Portanto, para a glória de Deus, que possamos dar aos homens da mesma forma no contexto. Deus, em sua infinita sabedoria, jamais faria para nós alguma coisa que desprezasse em nós a nossa autoridade e a nossa vida como somos hoje, pois o próprio Deus nos fez assim. Somos indescritivelmente pensativos, talvez até ilusórios em alguns assuntos, mas Deus nos fez a sua
imagem e semelhança para que nós pudéssemos entender que, se Ele quisesse, nós seríamos como os animais. Essa vida que temos é simplesmente para que nós entendamos que não somos nada sem Deus. E se você não entende assim, eu apenas quero te desejar uma reviravolta na sua mente. Que Deus possa sim fazer parte da sua vida e que você possa entender que as palavras ditas por certos homens não são para que você releve e leve ela tão relevante em sua vida. O que tem que ficar certo dentro da sua mente e na sua vida é que Deus fala para que você possa se achegar a Ele, entendendo que Ele é quem coordena tudo. E sem Ele, nada do que existe existiria. Por isso, seja fiel àquele que criou você, pois eu tenho certeza que por mais que você não entenda o que Deus disse, eu posso te garantir que, mesmo sem entender, você vai ser surpreendido. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê um dia, uma semana, eu não sei o dia nem a hora que você está vendo esse vídeo. Só te peço que você não desligue agora a sua câmera, o seu celular, aonde você estiver vendo esse vídeo, que você vá até o final. Que Deus tenha ainda uma mensagem para você. Que Deus assim nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Vede a multidão. Deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-nos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos.